Tem coisas que são boas, mas não são suficientes. O Brasil estava bem nessa Copa, tá? Assim, o time bem, técnico bom, jogadores bons, né? Não estava como há 4 anos ou há 8 anos, que é pior ainda, quem é de 2010 vai saber que esse Brasil estava bom, um time bom mesmo. No nome, no papel, um técnico bom, mas não foi suficiente. Tanto é que hoje estava tudo programado para a gente fazer um churrasquinho, assistir a final, só faltou combinar com a Bélgica. Né? Alguém esqueceu de ligar e combinar com eles, que faltou combinar. Eles cortaram o nosso barato no domingo, fazer um churrasquinho e assistir a final da Copa do Mundo. Não que a gente não assistiu e não que eu não comi uma boa comida. Aliás, comi na casa do meu sogro, então né, tem que falar que eu comi bem, senão ele vai ficar chateado depois. É disso que Salomão vai tratar hoje. Para você que está nos visitando, nós estamos analisando o livro de Eclesiastes. Abra lá a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. É um livro do Antigo Testamento, escrito por Salomão. E um livro em que Salomão está procurando, e nós embarcamos com ele nessa procura, a respeito do significado da nossa existência. Qual é o significado da nossa vida? A grande resposta para a pergunta que todo mundo faz: por que nós estamos aqui neste mundo? Qual é o propósito de Deus ter nos colocado? E aí, claro, Salomão vai partir da premissa que Deus nos criou, e por isso que tem um propósito, porque o ateu não pode ter propósito. O ateu é o acaso. Então, qual é a razão, o propósito de nós estarmos aqui? E nós já vimos, vamos já no capítulo 7, já vimos que não é por trabalho, não é por riqueza, não é por nada dessas coisas, por poder, por fama, por influência, vários temas que ele já trabalhou. E hoje ele vai voltar para um tema por causa daquilo que nós vimos nas 2 últimas semanas. Salomão começou o capítulo 7 dizendo que é muito melhor estar numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa. Não que ninguém goste de festa, mas para meditar sobre o significado da sua vida, no meio de uma festa ninguém pensa em nada. O pessoal só quer saber se divertir. Por outro lado, quando você está num lugar com luto, você para refletir na sua vida. Então Salomão está mostrando isso. E ele vai dizer que o sábio é aquela pessoa que aproveita esses momentos de dificuldade, de luto, para refletir na sua vida. Então ele está falando sobre a sabedoria aqui, aproveitando esse tema que ele já desenvolveu quando ele falou sobre as dificuldades da vida. E aí Salomão vai mostrar, primeiramente, que a sabedoria é boa, mas não é suficiente. Então a sabedoria aqui é igual à seleção brasileira. É bom, é um bom time, mas não foi suficiente para ganhar a Copa. Salomão vai mostrar que a sabedoria, a partir do versículo 11, nós vimos já até o 10 do capítulo 7, ela é boa, ela é desejável, ela é necessária, mas não é suficiente para a gente encontrar o significado e o propósito da nossa existência. Então ele vai dizer no versículo 11, a partir do versículo 11, a sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então nesses 2 versículos Salomão está mostrando que a sabedoria é sim boa, e ele compara isso a uma herança. Agora, sempre é bom a gente lembrar, quando fala de sabedoria na Bíblia, que a sabedoria para o judeu, a sabedoria da Bíblia, não é a que nós estamos mais acostumados com a sabedoria grega, que é aquele rapaz que fica filosofando a respeito da vida, e a gente olha para um cara desse e fala, como o cara é sábio. Filosofia para o judeu é algo bem prático, tem a ver com o estilo de vida, com a vida que ele leva. Então, sabedoria para o judeu é viver uma vida, na mentalidade judaica, que é o que a gente acredita na existência de Deus, uma vida que agrade a Deus. Salomão está mostrando aqui, se você for sábio, ou seja, não é um cara inteligente, não é alguém acima da média, ele está falando, se você for sábio no seu modo de viver, de viver de maneira correta, isso é bom, isso é benéfico para a gente. Aliás, ele compara isso a uma herança. Eu sempre sonhei, sabe aquelas histórias que a gente ouve assim, né? Só vem filme isso, ou lá não sei aonde, mas sempre longe da gente, né? E tem um tataravô seu que faleceu, ele tinha tantas terras, você ganhou uma herança e tal. A gente fica sempre sonhando com isso, mas nunca com a gente, né? Sempre com outra pessoa. Em Piracicaba eu tinha uma amiga que ela herdou terras lá no centro-oeste lá, que ela descobriu depois de velho já, e depois de uma certa idade, e aí arrendou para umas empresas lá e ganhava lá seus 50 mil por mês só de arrendar a terra. Aí você fala assim,
Podia, né, tio, ser um parente nosso, alguma coisa assim, né? Aí você nunca... Agora, Salomão está comparando a sabedoria com essa herança. Do mesmo jeito que a gente fica sonhando, vislumbrando com uma herança como essa, a sabedoria devia ser assim para a gente. Então ele está mostrando há valor na sabedoria. Claro que há valor na sabedoria. Viver da maneira que Deus deseja aqui nesse mundo, viver do jeito correto, ser sábio, é a melhor coisa para a gente. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Ou seja, a sabedoria é aquela que vai dar um norte para a gente viver uma vida equilibrada aqui neste mundo. Uma vida desequilibrada, quando ele fala protege a vida, tá? A gente pode pensar nos riscos que alguém corre quando não vive uma vida que agrada a Deus, uma vida de sabedoria. Por exemplo, pense em alguém que usa droga por toda a sua vida, ou começa a assaltar, ou matar, ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? Probabilidade dele morrer mais cedo é muito grande, porque ele está vendo uma vida desregrada. Alguém que sai aí tendo relação com tudo quanto é pessoa que vê na frente e por uma hora ou outra vai pegar uma doença e vai cortar a sua vida. A Salomão está mostrando o estilo de vida sábio é melhor, protege a gente. Ou seja, a sabedoria é necessária para a gente. A gente precisa aprender a viver aqui neste mundo. Por outro lado, não é sobre sabedoria que ele quer dizer, que ele está falando nesse livro. Sabedoria, se você quiser encontrar informações sobre sabedoria, vai para Provérbios, que é o livro que Salomão fala sobre sabedoria. É para isso, Provérbios, sobre Rockman, sobre sabedoria para o judeu. Eclesiastes não. Eclesiastes ele está falando sobre o significado da nossa vida, mas claro, não tem como não passar pela sabedoria. Por isso que ele vai dar só essas informações, depois ele vai falar mais uma coisa boa da sabedoria, mas agora ele vai mostrar que a sabedoria é insuficiente. Ela é boa, ela tem que ser desejável, ela é necessária para as nossas vidas, a gente precisa aprender a viver neste mundo, mas por outro lado ela é insuficiente. Em primeiro lugar, versículo 13 e 14, Salomão diz assim: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. A sabedoria é insuficiente porque a sabedoria diz respeito ao modo como a gente vive. Mas o modo como a gente vive não garante o nosso futuro, não garante o dia de amanhã. Você Você pode garantir, mesmo tomando as melhores escolhas que você pode tomar na sua vida, que a sua segunda-feira vai ser uma boa segunda-feira? Você pode ser o melhor funcionário. Seu chefe pode te mandar embora amanhã. Nada garante o dia bom de amanhã. Nada garante. Aliás, se vocês viram o WhatsApp da minha esposa, da Aline, né, é o único status que eu olho, porque eu acho que lá não sei o significado para aquilo ainda, mas eu olho porque é minha esposa. Se eu não olhar, fica esquisito. Sabe aquele status que você coloca lá, né? E aí eu olhei no dela e me deparei com Provérbios 27. Serviu para alguma coisa aquilo lá, né? Provérbios 27, 1, quando ela postou, eu olhei e falei, olha só, o versículo diz assim, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Você não pode chegar e falar assim, ó, minha semana vai ser boa. Eu posso garantir com isso, porque eu tomei decisões boas, eu sei o jeito certo de viver. Mas, rapaz, quando Deus quiser fazer alguma coisa torta, não há quem endireite. Não há quem endireite. Você se programa para a morte de alguém? Você chega nesse domingo e fala assim, deixa eu me programar porque essa semana vai morrer alguém, eu vou ter um velório para ir. Ninguém faz isso. Você se programa para uma doença? Não, deixa eu programar agora, vou descansar bem a semana, porque lá para quinta-feira eu vou ficar doente, e aí eu já vou... Ninguém se programa para essas coisas. No fim das contas, a sabedoria é boa, mas ela é insuficiente porque Deus continua sendo soberano. Quando Ele quiser fazer alguma coisa torta, não há quem endireite. Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser. A Bíblia mostra que Deus criou todas as coisas. E a Bíblia mostra que Deus um dia decidiu destruir todas estas coisas por meio de um dilúvio universal que dizimou toda a vida da terra e deixou só uma família. Noé, sua esposa, seus três filhos, seus gêmeos. Só deixou sua família. 8 pessoas que se salvaram. Por que Deus fez isso? Porque Ele que criou.
Ele pode fazer o que ele quiser com aquele que criou. Deus é que cria a história. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, no fim, a gente até pode se preparar como deve. A sabedoria, mais uma vez, é necessária, é desejável. Você tem que saber as escolhas que você vai tomar. Mas, no fim das contas, nada garante o seu futuro. É interessante o motivo pelo qual Deus faz isso. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. A gente nunca sabe o outro dia depois. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Deus não quer que a gente saiba o futuro. Tá? Deus quer que a gente viva na dependência dele dia após dia. Quando os dias forem bons, aproveite. Agradeça a Deus por isso. Desfrute desse dia bom. Tá? Você teve um dia em que você conseguiu fechar bons negócios, fazer boas vendas, tá? Fechou contrato, sei lá, qualquer coisa, trabalhou bem, produziu legal, teve um bom dia com seus filhos, você não precisou desfilar sua filha, seu filho, que isso é raro. Tá? Você teve um dia que tudo deu certo. Chega no final do dia, aproveite, comemore, celebre esse dia. Agradeça a Deus por esse dia tão bom que você teve. Mas por outro lado, vai ter dias ruins. Vai ter dia em que você teve um dia de trabalho que você fala assim, não quero nunca mais trabalhar nessa empresa. Não quero nunca mais fazer isso na vida. Eu quero mudar de ramo. Não quero nunca mais ter que olhar para a cara do meu filho de tanto que ele está ali. Vai ter dias ruins. E quando chegar esse dia, considere isso. Deus faz os 2 dias para nos colocar no nosso lugar. Para que a gente não conheça o futuro. Para que a gente viva na dependência dele. Calma, gente, eu quero olhar para minhas filhas, fica tranquilo, você dá uma risada aí. Quem tem filho, nessa hora fica assim, dá aquela risada, é verdade. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a sabedoria, ela é desejável, ela é necessária, mas ela é insuficiente. Porque no fim das contas, Deus continua sendo soberano. Deus decide a hora que Ele quiser dar um dia bom ou um dia ruim para a gente. É Deus que decide isso, a gente tem que conviver e aprender debaixo dessa soberania de Deus. Versículo 15, Salomão agora vai mostrar o segundo motivo pelo qual a sabedoria é insuficiente. Olha o que diz, versículo 15 até o versículo 18. Nesta vida sem sentido, já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça. E um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus, evitará ambos os extremos. Aí eu já vou explicar o que é não seja demasiadamente sábio. Você pergunta, como assim? Demasiadamente justo? Quer dizer que eu posso... não precisa mais ser justo? Calma, eu vou explicar o que a construção hebraica quer mostrar nesta frase. Mas a sabedoria ela é insuficiente porque ela não garante uma vida de plena justiça. Salomão está falando assim, eu olho para debaixo do sol e vejo pessoas ímpias bem de vida, vivendo uma vida longa. Parece que Deus está abençoando uma pessoa dessa, não faz sentido isso. Por outro lado, eu vejo um justo e vejo ele morrer cedo. O hebraico aqui, quando ele fala um justo que morreu apesar da sua justiça, pode também significar, essa conexãozinha hebraica, um justo que morreu por causa da sua justiça. Pode ser as duas coisas. Isso me remete a uma história na Bíblia meio desconhecida, ali, meio escondida no meio de 1 Reis, mas que é muito interessante. 1 Reis 21, é um livro que está contando sobre os reis de Israel. E no meio da história de Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, no versículo 21, a partir do versículo 1, tem um camarada chamado Nabote. Nabote era um cara que tinha um terreno ao lado do palácio de Acabe. Bem do lado do palácio. Aí o que Acabe pensa, o rei de Israel? O cara tem um terreno do meu lado. É muito mais fácil para eu cultivar alguma coisa aqui do lado, tá pertinho. Então eu vou comprar esse terreno dele. Por outro lado, Nabote era um cara fiel a Deus e às tradições da sua família. Porque quem que fez aquela divisão da terra quando o povo voltou do cativeiro? Foi Deus que decidiu, Deus que deu as terras, os pedaços de terra. E aí Acabe chega e fala assim, Nabote, quero comprar a sua terra. E ele fala assim no versículo 3, Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Você está doido, rapaz? Você está falando para o rei de Israel. Eu recebi essa terra como herança. Você nem podia vir comprar de mim. Isso é contra o que Deus quer.
você está querendo me tirar da minha terra. Eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer o quê depois com esse dinheiro? Não vou ter mais terra. Lembra que é uma comunidade agropecuária, né? Então eu vou fazer o quê com essa terra? Aí sabe o que Acabe faz? Vira um adolescente. Então, olha só. Versículo 4, no finalzinho. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Pensa o rei de Israel, deitou na cama, virou o rosto para a parede e falou, não quero comer mais também, não vou comer. Estou bravo com esse tal de Nabote. Aí chega a esposa dele, Jezabel, que era, né, aquela mulher que não se cheira muito, né? Aí chegou, né, então, o que você está bravo? Aquele Nabote não me deu o terreno, não quis vender o terreno. Aí ela falou assim, espera aí, já sei, deixa que eu sei o que eu vou fazer. Eu vou decretar um dia de jejum. E num dia de jejum, para o povo judaico, para o povo hebreu, era um dia de cerimônias religiosas. E vou colocar esse Nabote no lugar de destaque. E aí no versículo 9 diz, decretem um dia de jejum e ponham o Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. E sabe o que acontece? É isso que acontece mesmo. Ela decreta um dia de jejum, coloca o cara num lugar de destaque, imagine ele, né? Pronto, vou colocar no lugar de destaque. Contrata 2 caras vadios, que não tinha nada a ver lá com desocupados, sem fazer nada. Eles vão lá e falam, esse cara aqui, né? Testemunho de 2 pessoas, que era aceita segundo a lei. Esse cara aqui está fazendo um monte de acusação contra Deus e o rei. Opa, pega ele e enforca. Não tem. Aí só uma situação dessa e fala assim, tá, Nabote fez o certo? Ele fez o certo. Acabe fez o errado? Muito errado. O texto vai falar, no versículo 25, nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Nunca teve um rei tão ruim quanto Acabe. Mas quem morreu? Nabote. Salomão está olhando para isso e falando assim, a sabedoria é desejável, Nabote fez o certo, ele deveria ter feito isso mesmo, mas isso não garante que não vai haver injustiças nessa vida. Às vezes, o justo vai morrer. E no caso de Nabote, ele morreu não só apesar da sua justiça, mas por causa da sua justiça. Porque ele foi justo, Jezabel armou uma trama para ele e matou o justo Nabote. Salomão está falando, eu olho para essa vida e nem tudo faz sentido. A sabedoria é desejar? Claro que é desejar. Você deve pensar nas escolhas que você vai fazer no dia a dia? Claro que vai. Isso vai te livrar de todas as injustiças dos perigos da vida? Não. Então a sabedoria é boa, mas é insuficiente. Aí no versículo 16 ele vai dizer, não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Essas expressões, tanto excessivo quanto demasiado, dá um tom de ironia aqui para o texto, na construção hebraica que foi escrita no Antigo Testamento. Então aqui alguém demasiadamente ou excessivamente sábio, justo e demasiadamente sábio, não é alguém que faz tudo certinho, justo, porque logo no versículo 20, vocês vão ver o que ele vai falar. Não leia aí não, né? Tá surpresa. Você vai ver o que ele vai falar. Então ele sabe que não tem nenhum justo. Quando ele fala demasiadamente justo, não é o cara que nunca fez nada de errado. É o cara que acha que nunca fez nada de errado. É o cara que auto-justifica. Sabe aquele cara que fala assim, não, eu sou alguém acima da média. Eu nunca fiz nada de errado. Uma vez a gente estava em Atibaia ali, aí a gente estava fazendo um evangelismo, né? Igual ele comentou, mais ou menos a gente ia com um grupo de alunos e a gente batia de porta em porta, oferecia um estudo bíblico, conversava com a pessoa, queria conhecer lá um certo bairro de Atibaia. Aí a gente chegou com uma senhora, conversou com uma senhora. Aí falou assim, então, a gente queria saber se você não, já estuda a Bíblia. Ah, legal, então você sabe, né, que os homens são pecadores, Cristo veio. Eu falei, não, eu não. A senhora não é pecadora? Não, eu não. Nunca fez nada de errado? Não, eu não. Aí eu, você nunca contou uma mentirinha pro seu pai? Não, nunca contei. A sua vida toda, você nunca fez nada de errado? Não, nunca fiz. Mas fala o que pra uma pessoa dessa? Tá bom, dá um abraço, tchau, seja feliz. Então se a pessoa acha que ela nunca fez nada de errado, como você vai apresentar a salvação para ela? Ah, Salomão está falando, tem pessoas que se auto-justificam, que se auto-intitulam sábios. Eu sou sábio, eu sou justo. Já conversou com uma pessoa dessa? Ah, como é chato conversar com uma pessoa dessa. Não dá, né? Não dá. É irritante, é irritante. Eu já evangelizei pessoas assim, aproveitando que eu vi. Recentemente eu evangelizei um assim. Eu falava sobre pecado, todo mundo é pecador. Sim, todo mundo é pecador. Então, as pessoas mentem. Ah, o vizinho meu, você não faz ideia.
Mas todo mundo é pecador. Não, claro, todo mundo é pecador. Então, as pessoas fofocam uma sobre a outra, né? Não, você não sabe, então, não sei quem, meu trabalho, como que é? Falei você, não, eu tô bem. Mas a outra pessoa, a chamada que você fala assim, não tem como conversar com uma pessoa dessa. É irritante, tamanha arrogância, tamanha prepotência de alguém que se acha excessivamente justo. Como se pudesse ser excesso para a justiça. Percebe o tom da ironia aqui? Não há excesso para a justiça. Você tem que ser justo, você tem que fazer as coisas corretas. Não é aquele que faz muito correto. Tá? Esse é aquele cara que chega e fala assim, né? O meu problema é que eu sou muito honesto. Você fala, nossa, vai para o céu, vai viver com Deus então. O que você está fazendo aqui? Não, o meu problema é que eu sou muito bom. Fala, nossa, o seu problema é esse, o meu? Eu posso listar os meus problemas, os meus pecados para você. O seu pecado é que você é muito bom. Mas espera aí, é com esse cara que Salomão está falando. Salomão falando, não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu tinha falado isso em Provérbios. Não seja justo aos seus próprios olhos. Não pense que você pode chegar e falar, eu sou justo. Não existe isso. Por outro lado, ele vai mostrar que essa pessoa destrói a si mesma. Tá? Destrói amizades, destrói tudo. Relacionamentos, inclusive sua relação com Deus. Inclusive sua relação com Deus. Por outro lado, ele joga para o outro extremo agora. Não seja demasiadamente ímpio. Daqui a pouco ele vai mostrar que todo mundo é ímpio. Mas quem que é o cara, então, demasiadamente ímpio? Do mesmo jeito que o cara demasiadamente sábio e justo, aquele cara que fala, eu sou sábio, eu sou justo, o demasiadamente ímpio não é aquele que reconhece que é pecador, é aquele que gosta disso. E fala, quer saber? Eu sou ímpio mesmo, não estou nem aí. Eu vou mesmo, aqui em Ribeirão eu conheci uma expressão que eu não conhecia quando eu morava em Prescado, por isso que eu vim, meter o louco, tacar o louco. Então um monte de gente fala isso, eu vou tacar o louco. O que é isso, gente? Que expressão é essa, né? Não sei se só com as pessoas que eu conversei, ou se é mesmo, né? Quem é daquele livro, não, vou meter o louco. Eu falei, o que é isso daí? O cara vai assim, né? Bom, pensa nessas expressões, não tem nem explicação para uma expressão dessa, né? Então, é fazer de tudo no final de semana dele, eu vou encher a cara, eu vou fazer de tudo. Então, um cara desse é demasiadamente ímpio. É aquele cara que chega e fala assim, não, espera aí, então se as minhas escolhas são boas, mas no fim das contas minhas não é a soberania de Deus que vai decidir, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou atravessar a rua de olho fechado. Porque é a soberania de Deus que vai decidir se eu vou morrer ou não, então por que eu vou olhar para atravessar a rua? Sabe aquele cara que decide mesmo assim? Fala, Deus que vai decidir que dia que eu vou morrer, por que eu vou cuidar da minha saúde? Posso fazer o que eu quiser, estou mal de saúde, estou com diabetes, eu vou comer do jeito que eu quiser mesmo, porque no fim Deus que vai decidir que dia que eu vou morrer. É o cara que decidiu ficar demasiadamente ímpio. Falou, quer saber, eu vou tacar o louco. Valeu, obrigado. E aí ele até fala isso, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Alguém morre antes do tempo? Claro que não, Deus é soberano. O Salomão acabou de falar, quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz, Deus é soberano. Mas morrer antes do tempo, Salomão está olhando aqui para essa terra e vê que algumas pessoas estão, sem a perspectiva divina, olhando para esse mundo, se matando mais cedo, por estilo de vida delas. Por que você quer fazer isso com a sua vida? Parece que você está querendo a morte. Tem gente que quer isso para ela, né? Quer se autodestruir. E aí vem Salomão e diz, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Reter o quê? A impiedade? Claro que não. Essa frase, a ideia aqui. Ou seja, que é o que ele vai explicar depois. Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Quem teme a Deus não vai ser demasiadamente ímpio, embora ele reconheça que não é justo. Ele sabe que ele é ímpio. Eu sei que eu sou pecador. Mas isso não me dá a carta branca agora para dizer, já que eu sou pecador, então quer saber? Vamos pecar então. Vamos fazer. Não, você vai evitar esse extremo de ser demasiadamente ímpio. Por outro lado, você vai evitar o outro extremo de falar, eu sou um cara sábio, eu sou um cara justo. No centro de tudo isso está o temor do Senhor, que é a chave da sabedoria. Provérbios já disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a base. Sem temer a Deus não há sabedoria. Sem a gente desenvolver esse temor, esse respeito, esse medo, essa reverência pelo Senhor, dia após dia, a gente não vive uma vida sábia. Mas uma vida sábia está no meio desses dois extremos. Alguém que decide,
você é demasiadamente ímpio, e aquele que acha que pode falar, não, eu sou sábio, eu sou justo, né? Alguém que está de forma orgulhosa se achando demais. Então Salomão mais uma vez mostrou que a sabedoria é boa, é desejável, é que ele inseriu, que ele desenvolve em Provérbios, que ela habita no temor do Senhor, o princípio dela é o temor do Senhor. Por outro lado, ela não pode nos livrar das injustiças e das maldades que acontecem neste mundo. Tá? Você pode ser sábio, tomar as melhores escolhas que você pode ter, mas você não pode garantir que você não morre esse ano. Ninguém pode chegar e falar assim, não, esse ano eu não vou, pode ficar tranquilo. Você não pode falar isso. As injustiças acontecem. Por fim, o terceiro e último motivo pelo qual a sabedoria é insuficiente. Versículo 19 e 20. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. 10 valentes numa cidade, provavelmente, Salomão tem em mente aqui, a ideia de um conselho municipal daquela época, que era formado por 10 homens sábios, bons, justos, que a pessoa olhava, as pessoas olhavam e confiavam no julgamento das pessoas, para formar um conselho municipal. Então, cada cidade tinha aí 10 pessoas que decidiam os problemas, resolviam as coisas lá da cidade. Então, eu estou falando, se você for uma pessoa sábia, você vai ser melhor, vai ter uma vida melhor que 10 desses daí juntos. A sua vida vai ser melhor que isso. Por outro lado, a sabedoria também é insuficiente para justificar as nossas vidas. Porque Salomão vai olhar e vai falar, mesmo essa pessoa que é mais sábia que 10 conselheiros valentes juntos, ainda assim não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Salomão aborda duas áreas aqui para mostrar a nossa maldade. A segunda a gente conhece mais, pecar é pecar. Fazer aquilo que é errado. Por outro lado, quando ele fala ninguém que pratique o bem, é quando a gente sabe o bem que deve fazer e não faz. Decide não fazer. Aliás, a Bíblia chama isso de pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago já falou sobre isso lá no Novo Testamento. Então Salomão está falando ao pecado, aquilo que a gente faz de errado, mas aquilo que a gente pode chamar de pecado de omissão. Eu sei que eu preciso fazer o bem, mas eu decido não fazer. Tá? Por algum motivo, geralmente egoísta, o que mostra que é pecado aquilo lá. Tá? Eu estou pensando mais em mim do que o bem que eu posso fazer pela pessoa. Aí Salomão vai falar, espera aí, será que isso é verdade mesmo? Aí para a gente terminar, versículo 21 e 22, esse trecho diz, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, você poderá ouvir o seu próximo falando mal de você. Aí a pessoa olha e fala assim, é verdade. As pessoas falam mal de mim mesmo. Onde já se viu, tá vendo? Ele tá exemplificando a maldade. Mas por outro lado, ele chega no versículo 22 e fala, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Ele está falando, por que as pessoas vão falar mal de você? Você pode garantir que alguém já falou mal de você? Porque você pode ter certeza, se for vasculhar no seu coração, não precisa ir muito longe não, você já falou mal de alguém também. Então Salomão está mostrando um simples exemplo para mostrar que não há ninguém justo. Ninguém que pode chegar e falar assim, eu sou demasiadamente justo, eu nunca pequei nesta vida. Só o cego. O problema é que o cego está cego até para a sua cegueira. Ele acha que é justo, mas Salomão está olhando para essa vida debaixo do sol. Essa vida que a gente vive e fala, a sabedoria é boa, a sabedoria é necessária, fazer escolhas certas é louvável. Por outro lado, isso não vai justificar ninguém. Deus olha para mim, Deus olha para cada um aqui e não há ninguém justo diante de Deus. Ninguém que nunca pecou, que nunca deixou de fazer o bem. Eu queria terminar, claro, olhando para o que Paulo escreveu sobre isso, porque Paulo vai usar esse texto, o Salmo 14, o Salmo 53, para desenvolver, que falam exatamente a mesma coisa. Tá? Eu vou ler o Salmo 14 e o 53 só para vocês, e depois a gente termina com Romanos capítulo 3, a mensagem de hoje. Salmo 14, versículo 1 a 3 diz, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 53 vai
repetir exatamente essas palavras? Quando ele diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo vai usar exatamente esses 3 versículos, essas 3 passagens. A passagem que a gente analisou de Eclesiastes, o Salmo 14, o Salmo 53, para olhar para Romanos e fazer um diagnóstico da nossa sociedade. E no capítulo 1 ele mostra que todo mundo é pecador. Mas no capítulo 2 ele começa falando dessa pessoa que fala: eu sou demasiadamente justo. Porque ele diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Quem julga os outros acha que é bom. O cara fala assim: eu nunca roubei, eu não sou igual aquele cara, eu sou bonzinho. Mas porque você está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você é pecador. Então não se coloque num pedestal achando que é melhor que as outras pessoas, julgando as outras pessoas, porque você continua pecador. Então Paulo está mostrando que, do mesmo jeito que Salomão olhou para debaixo do sol e viu que ninguém é justo, mas tem aqueles que falam: eu sou demasiadamente justo, Paulo está falando isso da sociedade dele. E quando a gente olha para debaixo do sol, é isso que acontece hoje. Tá? E eu não quero que a gente fique olhando para fora, eu quero que a gente olhe para dentro. Aqui desse salão, vocês estão ouvindo a mensagem. Né? Todo mundo é pecador. Você não pode chegar e falar assim: eu sou justo aos olhos de Deus. Paulo mostrou: todo mundo é pecador. E aí ele chega no versículo 9 do capítulo 3 de Romanos, terminando essa reflexão sobre a vida. Falando: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Claro que não, né, Paulo? Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. E aí ele vai citar essas 3 passagens do Antigo Testamento. Não há um justo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, Salmo 53 e Eclesiastes capítulo 7. Agora eu queria terminar com 2 notícias para a gente. A primeira notícia é que pode aparentemente parecer que isso é ruim. Mas isso não é ruim, não. Porque quando a gente reconhece que não há nenhum justo e nenhum ímpio, a gente abre a possibilidade de ser justificado. Como que você vai falar para uma mulher, como eu encontrei aquela mulher, ou para um homem, né? Mas aqui eu encontrei aquela mulher, que acha que não é pecadora, que acha que não tem problema, que não é ímpio, que Deus tem a solução para os problemas dela? Como que você vai falar de um remédio se a pessoa não sabe que ela está doente? Agora, quando eu olho para o diagnóstico que Salomão faz, lá no Antigo Testamento, para o que Paulo faz, e para o que eu olho para o meu coração e falo: eu sou ímpio, eu sou pecador. Não há nem justo, inclusive eu posso abrir a possibilidade para o que Paulo vai falar no versículo 21. Ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A sabedoria não pode me tornar alguém justo. Não são as minhas escolhas. Por mais que eu faça escolhas certas, eu não posso chegar e falar assim: não, mas eu só faço escolha certa, eu nunca fiz nada assim de tão gritante, eu não estou nem preso. A sociedade olha para mim e me acha um bom cidadão. Isso não me justifica, eu continuo sendo pecador. Mas por outro lado, esse reconhecimento de que eu sou pecador abre a possibilidade de receber essa justiça que vem de Deus. Agora se manifestou uma justiça não própria, não de alguém que se acha demasiadamente justo, mas alguém que desceu aqui essa terra, morreu numa cruz para proporcionar o perdão dos meus pecados. Eu continuo sendo pecador? Claro, mas um pecador perdoado pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Então aquilo que aparentemente é ruim, claro, eu sou ímpio, eu sou pecador, sou, mas me abre esse reconhecimento, a possibilidade de entender que a morte de Cristo pode perdoar os meus pecados. Essa é a primeira palavra que eu queria dar para encerrar. A segunda é que se você já é um salvo, já reconheceu isso, se você já reconheceu que é um ímpio e que recebeu esse perdão, essa graça de Deus, de Cristo ter morrido na cruz, viva uma vida sábia. A sabedoria não é suficiente para te justificar. Mas uma vez você justificado diante de Deus, viva uma vida sábia, sem ir para os extremos.
Você reconhece que é ímpio, mas não fala, quer saber? Então já que eu sou ímpio, eu vou viver demasiadamente ímpio. Claro que não. Vive uma vida que agrada a Deus. Busque agradar a Deus. A sabedoria é necessária. Ela deve ser buscada por aqueles que já são salvos. Para justificar não serve para nada. Mas depois que você foi justificado por Deus, esse deve ser o seu estilo de vida. Vocês que já são salvos aqui, busquem viver sabedoria. E se você não tem certeza se você é salvo ou não, se você morrer amanhã, o que vai acontecer com a sua vida, você não pode fazer nada para resolver o seu problema. O estilo de vida que você leva não pode resolver, porque todos nós somos pecadores. Deus já resolveu o nosso problema, mandando Jesus Cristo para morrer na cruz. E louvado seja o nome dele por isso. Amém?